Sakamoto pediu e chegou a hora de falar do Palmeiras, que conseguiu o que parecia impossível. Venceu a LDU por 4-0 e se classificou para a final da Libertadores. Que pênalti que nada, né? Foi no tempo normal. O jogo vai ser contra o Flamengo. A decisão no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Além da competição continental, o Flamengo e o Palmeiras também estão na disputa ponto a ponto pelo Campeonato Brasileiro, que volta a ser disputado nesse fim de semana. E agora, quem vai ficar com as taças, né? Quem vai ser campeão brasileiro? Quem vai ficar com a Taça Libertadores? Mili Lacombe e Alicia Klein têm a resposta. Brincadeira. Mas elas estão aqui para analisar o que foi essa noite épica, histórica para o Palmeiras. Que noite, hein, Alicia Klein? Como é que foi sua noite? Me conta. Boa noite. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Ela foi animada, não teve serva, porque eu estava trabalhando, fazendo o fim de papo, mas foi uma noite incrível para o futebol, né, Diego? Uma coisa que nunca tinha acontecido na Libertadores, uma virada em semifinal, recuperando de um 3-0, de 3 gols de diferença, e o Palmeiras foi lá, buscou 4-0, não teve dificuldade em nenhum momento do jogo, muito focado, e mostrou que além do time da virada é o time do milagre. Nada para esse Palmeiras parece ser impossível, nem a recuperação daquele amor e daquele afeto da torcida com o Abel, que depois do jogo se emocionou muito, né? Obviamente os jogadores comemoraram demais, mas o Abel numa cena que a gente não tinha visto ainda, de muita emoção, um choro, ajoelhado no campo, sendo abraçado pela comissão técnica e pelos jogadores, numa partida praticamente sem defeitos do Palmeiras. A LDU não ofereceu resistência, é verdade. Acho que o oxigênio é a criptonita da LDU, tirou eles da montanha, botou mais perto do nível do mar. O time realmente não mostrou nenhuma efetividade, mas o Palmeiras foi praticamente perfeito, com destaque para o Alan, menino da base, que apareceu na escalação, como a gente falou ontem aqui no News, meio que de surpresa, e acabou com o jogo. O Alan fez um terror na defesa da LDU, e destaque também para o Rafael Veiga, que talvez em muitos outros clubes já teria sido vendido, escanteado, por vir de uma temporada, 2 temporadas ruins, e ontem foi importantíssimo, entrou na partida, teve 3 chances de gol, fez 2 gols e ajudou o Palmeiras a conquistar esse resultado histórico, que é preciso dizer, Mãe Mili já havia previsto. Mãe Mili não só tinha dito que o Palmeiras ia passar, como ontem, às 8h29 da noite, ela me mandou um zap dizendo: vou cravar a previsão, será 4-0. Tenho provas de que Mãe Mili previu, então, para saber quem será o Campeonato Brasileiro, eu recomendo perguntar a ela, porque sabe. Esse negócio de previsão é Mãe Mili. Mili Lacombe tá assim, ela tá com uma conexão direta, né, com o outro plano e tem informações privilegiadas. Mili Lacombe, você acreditou antes de ser modinha, hein, Mili? Boa noite. Pois é, boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente, especialmente palmeirenses. Porque sim, eu acreditei antes de ser modinha. Alguma coisa dizia assim, sabe, iam entrar pela madrugada do Dia das Bruxas, que é hoje, né, 31 de outubro. O Palmeiras era muito melhor, né, do que a LDU, muito melhor. Era uma missão bem difícil, mas é isso, a criptonita da LDU é o oxigênio e é o ar rarefeito, né? Jogando mais perto do nível do mar, o time não se encaixa, mas ainda assim o Palmeiras foi exuberante. Foi uma noite de encantamento. Sabe que algumas pessoas, quando estão perto de morrer, né, a ciência diz que nesses estudos com pessoas que chegaram perto da morte e não morreram, que a gente repassa a nossa vida, né? Eu acho que os palmeirenses vão repassar, naquela memória azul, sabe? O último suspiro, quando a gente olha para trás e vai repassando a vida, essa noite, ela ficará marcada na vida de todos os palmeirenses e dos anti, como eu. Porque, assim, gente, quem disser que está indiferente, está mentindo. Não existe indiferença diante do que aconteceu ontem. A gente poderia analisar taticamente o jogo, falar da estratégia do Abel, ele jogou sem volantes praticamente, sem laterais, né? Uma bizarrice, assim. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Mas não foi isso que deu a vitória. O que deu a vitória foi o encantamento. Foi a torcida não ter parado de cantar 1 minuto, o estádio estava terreirizado, e isso é bonito no futebol. Aliás, é isso que é futebol, gente.
Não tem nada mais do que isso no futebol. É quando a gente entende que a gente é um só. Estava todo mundo ali, movido, motivado e suspenso em nome de um amor que é o Palmeiras. E o Palmeiras foi lá e moveu a barra do impossível mais para longe. É inesquecível para todo mundo que está vivo e viu o que aconteceu ontem nesse jogo. Vamos para o intervalo na TV, em instantes a gente volta com informações do basquete NBB para vocês. Até já. Pessoal, me informaram agora que chegou de última hora uma notícia, breaking news, que o nosso programa vai ter que encerrar na TV às 6h46. Acabou de chegar essa informação e assim vai ter NBB daqui a pouco. Então a nossa programação vai ficar um pouquinho tempo no ar aqui na TV, no canal UOL. A gente segue um pouco mais aqui na internet falando sobre os treinadores, Felipe Luiz e Abel Ferreira ou Alícia. São dois treinadores excelentes, né? Diego, dois dos melhores em atividade no país, não só porque tem, obviamente, os melhores elencos, então, é fácil trabalhar quando você tem elencos deste tamanho, dessa qualidade, mas também é uma pressão muito grande. Eles vivem sobre a eterna cobrança de ganhar título atrás de título. Uma temporada só com um campeonato estadual é considerado um fracasso. Então, você, para saber lidar com isso e saber se reinventar, também é necessário, né, mostrar a sua grandeza, e ambos têm feito isso. De maneira diferente, nas classificações agora das semifinais até a final, os dois precisaram brilhar. O Felipe Luiz, na volta, ao ficar com um jogador a menos e ajustar o time para suportar a pressão do Racing, e o Abel para fazer aquilo que ninguém nunca tinha feito, mudar completamente o time para tentar se recuperar de uma derrota por 3-0, que foi muito difícil, não só do ponto de vista esportivo, você corrigir os erros, mas emocionalmente se recuperar e acreditar que dava. E uma das estratégias que ele usou para fazer os jogadores acreditarem que dava, eu achei muito interessante, que é usar um jogo do Barcelona, em que o Barcelona vence o PSG por 6-1, em que o PSG precisava fazer 3 gols, faz 3 gols, toma 1, e aí precisa fazer mais 3. E aí faz esses 3 últimos gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então, o que o Abel quis passar para os jogadores foi: 90 minutos é muito tempo dentro do Allianz Parque, como ele falou. Mas a gente pode fazer os gols em qualquer momento do jogo. Que é para tirar aquela pressão de se não fizer no primeiro tempo, o jogo acabou. Precisa fazer até os 20, senão não vai dar. Então, foi o tempo inteiro controlando a emoção, né? Ele escreveu emoção na mão, que era para lembrar de controlar a emoção durante o jogo e acreditar o tempo inteiro que dava. E a sensação era essa, Diego, da torcida, de quem estava vendo o jogo em casa. A sensação o tempo inteiro era de que o Palmeiras ia sair de lá com a vitória, com a classificação e sem a necessidade dos pênaltis. Verdade.